Nós estamos começando mais um PodArq, um projeto do Arquiteturando, e hoje nós recebemos o arquiteto Pedro Paludetto. Pedro, qual que é a sua formação e aonde você se formou? Primeiramente, boa tarde, Flávio. Tudo bem com vocês? Pessoal aí que estão nos assistindo, né? Eu sou arquiteto urbanista, formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E você tem pós, é isso? Isso. Eu possuo duas pós-graduações, uma em design de interiores e a outra em neuroarquitetura. Me conta assim, a formação em arquitetura, ela te dá habilidade para interiores ou há uma necessidade, claro que o estudo sempre é muito bem-vindo, mas há uma necessidade de estudar interiores para agregar na arquitetura? Com certeza, né? Na verdade, no curso de arquitetura tem na grade uma disciplina ou às vezes duas, depende da instituição, que tem o interiores. Mas a pós-graduação ela vai te dar todo o aporte para você realmente falar, não, eu tenho o estudo para poder trabalhar com interiores fortemente, né? Vai agregar muito mais valor. Você está formado há quanto tempo? Eu me formei em 2010, ou seja, são 13 anos. E aí a sua influência da formação veio do seu pai? Sim. Seu pai foi um arquiteto em Birigui, é isso? Isso. Meu pai chamava Raul Franco da Silveira, né? E eu comecei a trabalhar com ele desde os 15 anos de idade. Eu já trabalhei com ele como desenhista, né? Aí fui pegando gosto até fazer o curso de arquitetura. E desenhista já no computador? Não. Já no computador. Existe uma era antes que fazia o desenho à mão, né? Você não pegou essa fase, já foi computador? Já foi no computador. No caso, meu pai fazia na mão, o costume dele era fazer, foi treinado, né, na época, fazer sempre na mão, e aí eu passava para ele os desenhos no computador. E a sua formação foi uma influência paterna? Com certeza. Ele que te mostrou o caminho ou não teve muitas opções e foi por esse? É bem curioso, ele não imaginava, inclusive, que eu queria fazer arquitetura, né? Mas eu fui aprendendo, fui vendo, fui observando, né? Na verdade, minha família tem engenheiros, aí teve ele como arquiteto, então eu sempre trabalhei nessa área da construção, de projeto, de desenho. Então fui agregando e fui sempre me apaixonando cada vez mais. E descobrindo até que quando eu entrei no curso de arquitetura, eu falei, nossa, isso realmente é arquitetura, é muito mais do que eu imaginava. E foi só cada vez gostando mais, me apaixonando cada vez mais. E existia uma lacuna entre a sua prática com o seu pai e o curso, a graduação de arquitetura? Ou não, era uma continuidade do que você fazia no dia a dia? Uma lacuna, na verdade, da parte de academia mesmo, né? Os ensinamentos, algumas partes mais teóricas, né? Então teve uma diferença interessante, né? Bom, além do escritório que você tem em Birigui, né, que você atende a toda a região, você é docente, é isso? Isso. E você dá aula em que área e só em Araçatuba? Eu dou aula aqui em Araçatuba e também em Fernandópolis, né? Dou aula para arquitetura, dou aula para o design e aula para engenharia, né? Eu sou docente desde 2015. Eu dou aula aqui na Toledo, em Araçatuba, e em Fernandópolis faz um ano e pouquinho, na parte da arquitetura. E me diga uma coisa, você falou sobre a sua formação em neuroarquitetura. O que é a neuroarquitetura? Neuroarquitetura, na verdade, é uma junção de neurociência com arquitetura. E a neurociência vem querer entender como que a relação do ser humano com o ambiente. Então, qual que é a percepção do ser humano dentro daquele ambiente? O que ele está sentindo ali? Né? Quais as experiências pode ser interessante para ele estar vivenciando nesse ambiente? Né? Então tem vários elementos que a gente pode estar trabalhando dentro da neuroarquitetura, juntando a neurociência com a arquitetura para estar agregando valor no imóvel do cliente, né? E você aplica isso dentro dos seus projetos, junto aos clientes propriamente dito? Como que funciona a neuro na prática, no seu dia a dia? Ela é o fundamento do meu processo de desenvolvimento de arquitetura e interiores também, né? De acordo com um briefing muito específico, é uma entrevista muito mais profunda com o cliente. Eu até relaciono essa entrevista como se fosse de certa forma, uma terapia, tá? Eu faço perguntas bem específicas, perguntas estratégicas, tá?
para mim conseguir acessar realmente a mente do cliente, entender a sua personalidade, entender as suas necessidades, né? Muitas vezes o cliente chega no escritório e ele não sabe exatamente o que ele quer, ou ele sabe muito bem, ou ele acha que ele sabe, de repente ele não sabe, ele, né, fica confuso. Mesma coisa quando a gente vai numa sessão de terapia, a gente acha que sabe muito, ele chega lá, dá uma chacoalhada, né, e melhora e fala, poxa, agora realmente eu entendi. E isso também funciona igualmente na arquitetura. E diga uma coisa, qual cliente é mais difícil? Aquele que chega sabendo tudo que ele quer ou aquele cliente que não sabe exatamente nada do que ele quer? O mais difícil é o que já chega sabendo o que ele quer. Sim. Porque ele chega com uma mente já, de certa forma, pronta, ele vem fixo, né? Aí que é interessante entrar na neuroarquitetura novamente, né? Ele vem com uma ideia fixa do que ele quer e ele acha que aquilo é muito bom. Pode ser que até seja, mas pode ser que não é tão bom assim. O termo desconstruir nesse momento pode ser utilizado? Desconstruir o que ele achava que fosse fundamental para o projeto dele? Se encaixa perfeitamente. Ou realinhar, né? Até porque talvez você tenha algumas outras soluções dentro das expectativas ou da necessidade cotidiana de uma residência ou de uma empresa? Sim. Ele vem com uma ideia, muitas vezes a gente vai desconstruir, que você falou, encaixa muito bem isso, e entender realmente a melhor forma de aplicar aquilo que ele quer. É como se ele chegasse com uma ideia, mas ele já quer aplicar de uma forma, mas vai continuar com a ideia, só vai aplicar de uma forma melhor ou mais correta, e ele vai perceber isso que é interessante, ele vai criar consciência. A gente vai dar consciência para ele, até para algumas decisões de escolha, né? E aí ele consegue tomar a melhor decisão possível. Clientes que chegaram com projetos muito fora da caixa, assim, o que você pode nos contar? Um case de alguém que chegou com uma ideia muito extrema e como lidar com isso? Certo. O cliente teve um caso, né, um exemplo de um cliente que chegou pedindo um ambiente, no caso, um banheiro 100% preto. Ele queria tudo preto, né? E aí a gente sabe, estudando realmente a neuroarquitetura, né, onde a gente está trabalhando com sensações, percepções, né, as emoções, os comportamentos, que isso não é tão interessante dentro do ambiente, a cor 100% preta, né? Eu posso dar um exemplo que vai deixar o ambiente muito pesado, realmente muito escuro, pode trazer elementos que vão ser deprimentes, tá? Diminui, inclusive, né? O preto emagrece, o preto diminui o ambiente. O ambiente fica menor, ou seja, a relação do homem com esse ambiente não vai ser a das melhores. E aí, o cliente vem com essa ideia que ele quer o preto, e ele queria isso mesmo. E aí é uma conversa, realmente uma questão de consciência, trazer a consciência do porquê o preto. A gente fez preto, mas não 100%, a gente conseguiu trazer um equilíbrio, né? A neuroarquitetura ela foca muito também nessa ideia da biofilia, que é um conceito de trabalhar a relação do homem com a natureza. Então a gente coloca nesses ambientes muita questão de vegetação, elementos naturais, pedras. Então isso vai agregando, vai deixando o ambiente mais, criando uma relação melhor do homem com o ambiente. Aí foi dando algumas quebradas e tentando convencer de algumas questões, né? Então trabalhamos sim com o preto, mas mesclamos com um pouco de cinza, foi dando uma quebrada nesse ambiente, né? E aí ele conseguiu entender, né? Às vezes a gente precisa até mostrar, levar ele num ambiente totalmente preto e mostrar para ele, ou ele vai ter que trabalhar com muita iluminação ali dentro, mas aí ele vai começando a criar a consciência de que é desgastante. Mas aí você consegue perceber na neuro que aquele cidadão, aquele cliente, ele tem uma tendência talvez a uma depressão, talvez seja muito forte colocar, mas ele é uma pessoa mais introspectiva, ele é uma pessoa mais clausurada, ou não tem nada a ver? Ele gosta do preto porque ele gosta do preto, por uma simpatia? Normalmente, tudo tem uma relação, tudo você vai ter uma justificativa, né? Só complementando o que você está falando, o ambiente, ele... não que o ambiente vai causar uma depressão em alguém, tá? O ambiente, na verdade, ele colabora com algumas situações na vida da pessoa.
Isso é muito importante frisar. O ambiente é fundamental, é muito importante, e ele colabora com algumas situações. Como você falou, de repente ele é uma pessoa meio depressiva, ele é meio enclausurado, ele quer... Pode ser, depois tem que realmente estudar, né, o caso. Mas que não é a nossa área, nem a sua área, né? Mas talvez possa acender aí um alerta. Isso, mas com relação à arquitetura e o ambiente, aí eu tenho propriedade para poder até entender o que eu faço quando o caso, que nem vamos supor que você, dando esse exemplo, funciona muito bem. Olha, descobre que ele realmente é depressivo, ele quer se enclausurar ali, aí a gente faz o quê? Orienta, faz uma orientação, fala, olha, recomendo você procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Ter alguma tendência, eu posso orientar dessa forma, né? É atípico esse tipo de coisa acontecer, mas posso fazer dessa maneira, né? Não é eu que vou resolver nada do gênero, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, sou um arquiteto. Mas em alguns momentos o arquiteto não se torna psicólogo? Principalmente quando você está fazendo uma obra para um casal que está em conflito, ou não? Essa é uma brincadeira que a gente sempre fala, né? O arquiteto, ele é arquiteto, ele é pedreiro, ele é psicólogo, ele é vendedor, ele é contador. A gente brinca, a gente mexe com informática, mexe com computador, tudo. É multitarefas, né? E sim, tem momentos que, como eu falei, a reunião com o cliente, inclusive você deu o exemplo de casal, há uma divergência de gosto ou de pensamento? Praticamente 100%. É muito difícil o casal vir com ideias idênticas, né? Pelo menos alguma coisinha ou outra dá uma pequena divergência, né? E o meu papel ali é trazer a consciência para ambos, né? No final das contas, são eles que vão decidir, né, o que vai ser as opções, né? Eu gosto de conversar que a arquitetura, ela não tem o certo. Ela não tem esse aqui é o correto. A gente fala isso até para o aluno fala assim, mas eu quero saber qual que é o jeito certo. Na arquitetura tem vários jeitos certos, né, de forma correta. Tem que colocar numa balança, né? Se você escolher essa opção A, você vai ter um pouquinho de deficiência nesse lado. Se você escolher a opção B, você vai ganhar aqui, mas vai perder do outro lado. E tem que procurar um equilíbrio, e aí que entra realmente entender qual que é o objetivo daquela pessoa com relação àquele ambiente ou com a edificação, né? O seu escritório hoje é em Birigui, mas você atende a toda a região. Atendo. Tem projetos pelo estado, pela macro-região. Sim. Concentra-se mais Birigui, Araçatuba, ou você não tem? Hoje, em função da amplitude que a internet nos traz, dá para atender clientes em outras cidades ou mais distantes? Dá, sim, com certeza. Na verdade, o foco de clientes, vamos dizer, físicos, né, está em Birigui e Araçatuba, essas duas cidades. Mas tem também outras cidades. Buritama, você disse que também teve cliente, né, de rancho. Isso. Então tem cidades aqui em volta, até porque tem muita coisa para construir, para criar aqui na região, né? Então, e me diga agora, vamos para os projetos do seu escritório. Eu vou, inclusive, quando você for falando, eu vou pedir uns inserts, né, com as obras. Vamos falar fique à vontade em ser mais ou menos, uma, duas obras muito bacanas que você pode nos dar de referência, até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender um pouco a sua pegada, o seu processo criativo, a sua linha de criação, duas obras que você possa citar para a gente aí, e a gente vai colocando esses inserts aí para ilustrar a sua fala. É interessante, eu vou colocar duas obras residenciais. Posso te interromper um minutinho? Porque também você tem um viés comercial, né? Depois a gente fala do comercial. Então vamos para os residenciais, pode ser? Isso. Duas residenciais. Isso. É interessante, eu quero mostrar realmente essas duas obras, porque inclusive depois aí o pessoal vai acessar o meu site, vai olhar ali as diversas obras e projetos que eu já realizei. Não tem existe sim uma identidade minha no projeto, claro, é o ser humano Pedro que está ali fazendo o intermédio entre a obra, o projeto e o cliente, mas cada obra você vai perceber que ela tem uma cara, ela tem uma personalidade. É isso que eu defendo, é isso que eu vou trabalhar no meu escritório. Eu não tenho uma identidade
do arquiteto Pedro, que é 100% o arquiteto Pedro, é daquele jeito, aquela casa, daquele formato por causa do Pedro, né? Até porque nós, em alguns momentos, a gente vê alguns projetos de arquitetos e só de você olhar para aquela fachada, você fala, esse projeto é de tal pessoa. Existe um pouco isso, né? Que o arquiteto, em alguns profissionais, rouba para si a identidade de uma casa que não é ele que vai morar. Não tem um pouco isso em algumas situações? É dessa forma que você colocou, exatamente a interpretação. Eu vou respeitar os outros profissionais sem problema nenhum, mas essa interpretação sua é o que eu enxergo, é a forma que eu vejo. A edificação é do cliente, o projeto é para o cliente e para a cidade, tá? Não é para o arquiteto criar identidade. Tem a identidade, existe essa diferença. Mas não é a identidade apenas do arquiteto, que nem você, a pessoa olha e fala, nossa, aquele projeto é daquele cara, ele está levando aquilo como marketing, alguma coisa do gênero. Isso, infelizmente, não é arquitetura, né? A arquitetura é realmente o projeto para a pessoa, o projeto para o usuário, né? Para o usuário, isso, justamente. Se é uma residência, é para os clientes. Se é uma obra institucional, que eu também trabalhei muito, né, nesse sentido, é para o público, é para a cidade. Não é para mim, arquiteto, ficar com a minha cara, vamos dizer assim, né? Tem que ter a cara da cidade, tem que ter a cara da cultura da cidade, tem que ter a cara, enfim, do que ela está se propondo como edificação institucional. É isso que eu defendo. E aí, essas duas construções, ou esses dois projetos, são duas casas em Birigui, é isso que você vai nos ilustrar? São duas casas, né, em Birigui, ambas em condomínio fechado. Tá? Uma a gente vai trabalhar muito com uma relação bem forte aí com a neuroarquitetura, tá? Que vocês conseguem identificar aí na fachada, elementos de muito verde, o cliente realmente gosta de vegetação, tá? E aí eu gosto muito dessa obra, desse projeto, para identificar a questão do gosto realmente que ele tem pela vegetação e como que a gente trabalhou, né? No caso, vou dar um exemplo aqui realmente da arquitetura, a fachada, que é o que vocês estão vendo na tela, né? Ela tem todo um verde ali, né? Com elementos vazados, aí tem uma janela, só que a gente não enxerga o janelão. A gente enxerga a vegetação e o elemento vazado que está contribuindo aí com uma proteção solar. Ou seja, o sol da tarde vai bater ali naquela fachada o tempo muito alto. Tem uma função estética, mas também técnica. Sempre. Aí você ganha o cliente nossa, fiquei maravilhado com o projeto, mas no dia a dia aquele sol não vai incomodar entrando por aquela janela. É isso. É essa combinação que acho que é o sucesso do projeto de arquitetura. E ao meu ver, eu convenço, e até ele fica mais feliz ainda por ele entender essa parte estética, que o olhar dele vai gostar, e ao mesmo tempo entendendo o porquê de tudo aquilo, ele vai começando a gostar cada vez mais. Olha, realmente, nossa, como isso ficou bom, ficou bonito, mas olha, está protegendo a minha sala, meu escritório, no caso ali é um escritório, está protegendo o meu escritório, e ao mesmo tempo eu tenho acesso à vegetação, e ao mesmo tempo não está batendo sol direto. Não está enclausurado, né? Não está fechado. Isso, então são muitos elementos que realmente é arquitetura, não está apenas decorando alguma coisa, né? A gente não usa esse termo decorar, ou é arquitetura ou é realmente interiores, e elas precisam ter função. Ok. E a outra obra? E essa outra obra que nós temos aqui é interessante porque ela é uma obra que o projeto arquitetônico não é meu, mas fui contratado para fazer o interiores e fazer alguns elementos de fachada e elementos externos também. Então a gente vê que é uma casa que já estava ali começando a executar, já estava num patamar, e aí precisava um pouco de identidade. Os clientes sentiram falta de uma identidade deles na casa, e eles vieram me procurar, prezando essa questão de identidade deles. Entrando numa particularidade, para depois a gente dar continuidade, como que é um arquiteto que faz um projeto e o outro depois entra para fazer interiores? Isso é uma relação normal, é uma relação que funciona tudo bem dentro do mercado, junto aos colegas de trabalho? Como que funciona?
É para funcionar muito bem, tá? Porque eu, como profissional, até dentro da ideia da ética, né, eu vou respeitar o máximo possível, tá? A arquitetura edificada. O que precisar de alguma alteração, né, a gente perceber, aí a gente faz o link do cliente com o profissional que fez o projeto, né? Se ele tiver o profissional, a gente conversa. Se de repente, nesse caso, já não tinha mais o profissional, né, que estava com essa obra, né, então ficou mais eu, o cliente e o construtor, né? Aí ficou até um pouco mais fácil. Mas quando tem realmente um arquiteto e passa para um outro profissional, tem que ter a ética, né, de respeitar a arquitetura, né, da pessoa, e aí entra a parte de interiores e qualquer modificação que de repente seja necessário, o cliente pediu, né, alguma mudança, a gente entra em contato, conversa, explica a situação, o cliente também ciente. O importante é deixar todo mundo ciente, sabendo o que está acontecendo, e no final das contas, eu sempre falo isso para todos os outros profissionais que trabalham comigo, o cliente é o que tem que sair mais feliz aqui. Não é o meu ego, não é o ego da obra, da quem está executando a obra. Do construtor, né? Não pode ter. A gente tem que trabalhar de forma parceira para o cliente. O cliente que tem que sair dali feliz. Nós temos que trazer soluções para ele, não dor de cabeça. Então, vamos trazer soluções, resoluções. Isso é o que eu vejo que a gente tem que fazer. O cliente nos contratou para isso, né, também, resolver problemas. Legal. E me diga uma coisa, pelo que você me disse, então cliente, eu posso contratar o Pedro para um projeto de arquitetura, eu entrego o projeto, terminou ali o contrato. Eu posso contratar você só para interiores, tem uma obra pronta e você vai e faz o trabalho de interiores. Ou contratar para arquitetura e para interiores, é isso? Você tem essas 3 frentes para oferecer para os seus clientes, é isso? Tem essas 3 possibilidades. Tá. Voltando para o lado mais comercial, o que nós temos aí para apresentar? Que case que nós trouxemos de projeto seu comercial que tem um desafio? Certo, eu trouxe 2 projetos com portes diferentes, tá? Um é o posto Maitá, onde está em Birigui, onde tem o Burger King. Né? Fica numa esquina, né? Assim, tem uma rampa, não é isso? Isso. Uma rotatória e tem uma rampa, é isso? Isso, né? João Cernac, né? Então ela tem foi uma obra com bastante desafio, né? Por ser um posto de combustível, onde a gente precisa trabalhar com um nivelamento ali, uma parte bem plana na hora da pessoa colocar o combustível dela. Então é bastante... Tem uma norma técnica, né? Provavelmente para a construção de uma bomba de combustível, de um posto de combustível, você deve seguir talvez algumas normativas de uma empresa que seja uma fornecedora dessa bomba, desse combustível, né? Você me disse que se às vezes for um terreno inclinado, o combustível para o tanque, talvez ele não vai encher o tanque todo. Tem um pouco isso, né? Tecnicamente falando. Mais ou menos isso. Assim, a gente precisa garantir que o combustível vai chegar no tanque e que ele, né, coloque a quantidade que ele precisa dentro do tanque dele. Né? Não fica, por exemplo, o carro meio inclinado. São normas técnicas mesmo que tem que seguir à risca. Então ali essa edificação, ela tem um porte grande, né? São 1.750 metros quadrados de construção, tá? Incluindo ali a conveniência. É uma conveniência gostosa ali, né? Já tomei um café ali, comi um pão de queijo. Lá eu trabalhei com interiores, né, dessa conveniência. As outras lojas ao lado tem uma farmácia. E depois veio o desafio também do Burger King, né? O Burger King faz parte desse terreno, né? Faz parte. E é uma franquia o Burger King. Também tem as normas dele, também tem o que seguir. Você pode criar desde que siga mais ou menos, é isso? Eles chegam já com uma cartilha pronta, né, de franquia, e a gente tem que fazer as adaptações. Né? Olha, vai ser colocado que foi o meu trabalho, né? Eu não fiz o projeto, né? Bom deixar claro isso, né? Não foi eu que desenvolvi a identidade, não, isso já vem pronto. Eu peguei o projeto e trabalhei com a implantação dele. O que eu trabalhei? Eu trabalhei com a parte externa, né? Os acessos, onde ficaria estacionamento, iluminação. E envolve execução de obra também? Você faz esse acompanhamento? Eu faço acompanhamento de obra se o cliente quiser, né? É uma opção.
Agora, executar a obra, não tenho construtor. Mas, por exemplo, você recebeu uma cartilha, é assim que fala, cartilha? Sim. É um livro, né, que você tem que seguir, por exemplo. É como se fosse um manual de boas práticas e execução. Né? Provavelmente tem um estudo já de onde é a porta, de onde é o toalete, onde é o sanitário, né, por onde tem que passar os gás, os canos que vai chegar até o fogão, a água, né, a parte molhada que a gente fala. Quer dizer, ele tem toda essa necessidade técnica que já foi estudada dentro dos metros quadrados. E aí você coloca isso em prática. Em outras palavras, é isso. Sim, eu só vejo a melhor localização para implantar essa arquitetura, vamos dizer assim, essa obra que já vem meio que engessada um pouquinho, né? E você vira uma ponte para provavelmente um departamento de arquitetura que tenha dentro de uma franquia. É isso ou não? Sim, aí a gente entra em contato, a gente foi para São Paulo, conversava com a equipe, são várias equipes técnicas, tanto de arquitetura, da parte da engenharia, da construção, né? Então, e cada um com as suas cartilhas ali na hora de executar, na hora de implantar o projeto também, né? As informações que devem ser seguidas. Foi um projeto muito bom, muito desafiante, né? E esse segundo projeto já é um projeto menor, mas também com uma característica interessante, que é lá no Mufato, também em Birigui, Mufato de Birigui, que é o Sushimura. Que fica dentro de uma praça de alimentação do Mufato, né? Isso, justamente. Né, onde a gente tem um interiores, vamos dizer assim, né? Bem apertado, um local bem pequeno, e que a gente precisa fazer. É uma característica de galeria, de shopping center, né? O metro quadrado é muito caro nesses locais, né? Então você tem que otimizar tudo dentro de um espaço micro, é isso. Fazer ele funcionar corretamente. E o que eu acho legal é realmente aqui enfatizar que todo o projeto foi para realçar a identidade do Sushimura. Você olha ali, você vai lembrar, tem todas as características da cultura japonesa, tem todos esses elementos que a gente trabalhou ali nesse projeto, né? E ficou um resultado bem interessante. Bacana. Então, para a gente concluir, Pedro, fazendo um apanhado geral, eu entendi que você desenvolve projetos de arquitetura, também desenvolve projetos de interiores e consegue executar os dois, arquitetura e interiores. E, além disso, a arquitetura focada para o residencial, para o familiar, né? E a arquitetura comercial ou industrial, é isso? Isso, sim. Trabalho com projetos de grande porte, médio, pequeno porte, né? Arquitetura residencial, bem focado nessa ideia da neuroarquitetura, é a minha especialidade, né? E o interiores também, né? Ultimamente o escritório está com essa característica, né, de já fazer a arquitetura e o interiores junto também. Isso é interessante porque realmente já a minha cabeça como arquiteto já começa a pensar ao mesmo tempo ambas as coisas. Então ele se encaixa de uma forma até mais... E é conectado, os dois assuntos são o projeto em si, há uma conexão entre a arquitetura e o que vai ser aplicado no interior, não é isso? Sim, o arquiteto normalmente, né, na hora que ele está fazendo o projeto, ele precisa imaginar como que vai funcionar o interiores ali. Precisa, não tem como, vou fazer um ambiente aqui, como é que vai ser? Então você tem que pensar, pelo menos se a pessoa não contratou interiores, você tem que dar uma base para ela, ó. Sua TV vai ficar aqui, onde a gente vai colocar uma tomada, onde a gente vai fazer uma logística aqui, né? Vai trabalhar, o sofá vai ficar desse lado, enfim, tem que deixar pelo menos a base coerente para eles, senão vai ficar totalmente perdido. E se você já pensa junto em interiores, melhor ainda. Já pensa nisso e já vai aprofundar. Começa a aprofundar com elementos mais detalhados dentro do ambiente que o cliente escolheu, né? Então, Pedro, para a gente concluir, você me disse sobre a neuroarquitetura. As pessoas que querem fazer contato com você para discutir isso, pessoas que talvez estejam estudando, né, ou estão na pós-graduação, né, ou professores também nisso, ou escolas e faculdades que queiram falar um pouco disso, ou escutar um pouco de você, ou palestras, podem conectar? Claro, com certeza. Estarei à disposição. Ficaria muito feliz, inclusive, né? Um assunto que é importante para todos nós, não só envolvendo a arquitetura ou a neuroarquitetura. A psicologia trabalha muito isso também, né? Sim, inclusive
precisar de palestras na área da psicologia, estou à disposição também, né? É um assunto que não é limitado apenas à arquitetura, mas é para a vida. É conexão de pessoas com o ambiente, de pessoas para com a outra pessoa, da pessoa com a natureza. A publicidade utiliza muito isso também, né? Quando vai fazer o projeto, a comunicação também, né? Então acho que são áreas multidisciplinares, né? Com certeza. É importante, como sempre, estar fomentando esse tipo de assunto, que é o que a gente está vendo a todo momento, né? Você olha na internet, até em outros campos, na televisão, está sendo muito discutido, é um assunto muito novo, né? Muito atual. Ele ainda está em estudo, tem muitos estudos sobre a área, né? Sobre esse assunto, e estamos à disposição. Obrigado pela visita, e eu convido vocês a acessar o nosso site, que é www.arquiteturando.com. Toda essa entrevista e todo o conteúdo que está aqui nas nossas redes sociais também estará lá no nosso site. Obrigado.